Graça e paz, amados. Aqui quem fala é o pastor Eliseu Lustosa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E eu quero aqui compartilhar com você um vídeo de pregação que na verdade é uma série de ministrações, de pregações, e também vai ter a série de orações, ou seja, uma campanha de oração. Neste tema, a intercessão com dores de parto, gerando milagres. Vamos gerar milagres. Você vai entender toda essa teologia assistindo esse vídeo e as orações, tá bom? Se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para você acompanhar estes vídeos de pregação e as orações. E também, já marque o seu joinha, já marque o seu gostei, não deixe para o final do vídeo, que o vídeo é longo, né? Não deixe para o final, já marque o seu joinha e o seu gostei e compartilhe com as pessoas que precisam deste conhecimento, tá bom? Me siga no Instagram, @Pastor Eliseu Lustosa. Pois bem, agora eu quero compartilhar o quarto vídeo com vocês, então vocês vão ficar agora com este vídeo. As profecias que fecunda o ventre espiritual. Palavra fortíssima, tá bom? E eu tenho certeza que vai te edificar. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Amém. Quem está feliz com Jesus faz assim. Amém. Glória a Deus. Também estou feliz porque nós vamos para mais um dia dessa campanha, onde nós temos a finalidade de deixar Deus entrar dentro de nós, para que possamos gerar o quê? Milagres. Diga assim: eu estou gerando grandes milagres. Amém? Então, nós vamos passar para a palavra agora. Hoje é uma palavra mais simples, mais fácil de ser entendida, com tantos os espólios que eu já dei aqui, né? Durante os outros dias fica fácil de você entender. Porque nós vamos falar sobre a profecia que fecunda o ventre espiritual. Diga comigo, por favor, a profecia que fecunda o ventre espiritual. Uma coisa que você vai entender hoje é que nada, preste atenção nisso aqui, nada acontece fisicamente, naturalmente, sem antes ter acontecido no mundo espiritual. A grande verdade é que a profecia, por exemplo, nós temos a promessa, né? Houve uma grande avalanche de pregações sobre promessas. Deus tem uma promessa para você. O que é a promessa? A promessa não é nada mais, nada menos do que o fruto de uma profecia. É uma profecia que você está esperando ela se cumprir. Então a promessa também é um sinal de gestação espiritual, onde você está esperando aquilo que Deus prometeu para você se cumprir, né? E quando nós falamos aqui profecia, não estou falando de uma profecia só pessoal que você recebeu. Não, eu estou falando da profecia bíblica também. Porque tem gente que pode pensar: pastor, mas nunca ninguém profetizou nada para mim. Deus nunca usou um homem, uma mulher, um profeta para falar algo que iria acontecer na minha vida. Você não precisa disso. Se isso acontecer, é um lucro. Porque você tem aqui, são mais de 32 mil palavras que há na Bíblia, e muitas dessas palavras são promessas e profecias para a sua vida. Eu quero gerar um potencial financeiro de bênção. Existem promessas aqui que é fruto de uma profecia. Eu quero um relacionamento feliz, saudável e alegre. Aqui está também. Eu quero cura, libertação, restauração familiar. Aqui também tem. Então as profecias, elas já estão estabelecidas. Mas a dificuldade da gente entender sobre esse conceito de profecia é muito grande. Diga assim: a profecia, diga mais alto, irmão, a profecia é um fragmento de uma realidade pré-estabelecida no mundo espiritual, aonde nós nos conectamos para trazer aquilo que está no plano espiritual em uma outra dimensão para a nossa dimensão
é aquilo que eu vejo, ouço e sinto. Então, irmãos, é basicamente isso o conceito da profecia. Existe uma expressão hebraica, um termo hebraico de profecia chamado nevoar. Diga comigo, nevoar. Esse conceito de nevoar é dado da origem do termo profeta. Diga assim, navi é a palavra profeta. Então por isso que nevoar, de navir, veio a profecia do profeta. E quem é o profeta? O profeta é aquele que proclama, aquele que anuncia, aquilo que fala, como eu disse para você, a partir do que ele ouve, a partir de uma visão que ele vê, a partir de um sentido, de algo que ele discerniu espiritualmente. Então ele vai e profetiza. A grande verdade é que você é o maior profeta da sua vida, e tem que ser. Você tem que aprender a profetizar o melhor para a tua vida. Então esse termo profecia, ele é complexo de se entender, porque nós vamos falar de uma dimensão quântica, de uma dimensão espiritual, de uma realidade em uma dimensão, diga assim, aonde tudo já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Então o mundo espiritual são essas três realidades, elas atuando no mesmo tempo: passado, presente e... Quando você lê Apocalipse, é isso aí. Apocalipse é um livro que fala de coisas passadas, presentes e de coisas que vão acontecer. Então quando você acessa esses lugares espirituais através da profecia, você pode experimentar realidades passadas, presente e futura. E isso às vezes ao mesmo tempo. Quem quer um exemplo, diga amém. Amém. Por exemplo, você lê lá em Apocalipse que o diabo já foi derrotado. Você não está lutando contra o diabo hoje? Mas o diabo já foi derrotado na cruz. Jesus já fez tudo na cruz. Nós lemos e falamos nesses dias que Paulo ele disse sobre a fundação do mundo, aonde Deus já estabeleceu todas as coisas já está estabelecidas, já aconteceram. Quando Jesus exclamou lá na cruz e disse, está consumado, ele diz, está cumprido, está completo. Mas esse está cumprido, está completo, ele já foi cumprido, ele está se completando e já está sendo realizado. Então, ou seja, os três níveis de tempo: passado, presente e futuro. Tem gente que fala que Paulo ele pregou uma heresia, porque Paulo diz assim, eu carrego em mim o resto das aflições de Cristo. Aí tem um monte de religiosos que falam, mas Paulo está doido demais da conta, falar que ele carrega o resto das aflições, sendo que Jesus já cumpriu tudo. É porque essas pessoas não entenderam. Ele carrega o resto das aflições de Cristo, porque ele continua ainda, e o próprio Deus também continua a fazer a sua obra aqui na terra. Quando Jesus Cristo veio, nós dissemos aqui da palavra plero, preencher, completar ou dar um sentido verdadeiro. Quando ele veio para cumprir a lei. A lei, ela já foi cumprida, mas agora nesse presente, nós como igreja estamos cumprindo ela, e vai chegar um tempo, diga assim, o tempo da plenitude, ou em algumas outras expressões, a plenitude dos tempos, aonde tudo vai se resumir, aonde esse funil vai só afunilando até chegar na plenitude dos tempos, aonde vai ter o juízo do trono branco, final de todas as coisas. Mas isso já aconteceu, está acontecendo e vai É difícil, né, irmão, entender esse negócio, é complicado. Quando você vem aqui à frente, eu falo assim, irmão, vou orar por cura por você. Na verdade, no mundo espiritual, nessa dimensão espiritual, você já foi curado. Só que você fala, pastor, mas eu estou aqui com a enfermidade, mas eu estou aqui passando um processo de libertação tremenda.
É porque o que já aconteceu, aonde o diabo foi derrotado, está numa dimensão espiritual que nós temos que trazer ela à existência. Essa derrota que o diabo já sofreu, eu tenho que trazer ela à existência com exercício de fé. Eu tenho que acessar esses lugares em Cristo Jesus. E aí, futuramente, o diabo vai ser derrotado da sua vida. Então olha como que é complexo entender o mundo espiritual. Tudo já aconteceu, tudo está acontecendo e tudo vai findar uma hora. É muito doido isso daqui. Então, a partir do momento que nós entendemos a profecia é isso. É onde você entra em uma camada espiritual para você ver fragmentos de uma realidade espiritual. Eu disse aqui nos outros dias que tudo que Jesus falava e tudo que Jesus fazia, Ele mesmo disse: as palavras que eu vos falo não são minhas, porque as palavras que eu vos falo é do Pai. Olha, as obras que eu faço, elas não são as minhas obras, são as obras do Pai. E Ele diz: porque eu vejo o Pai fazendo. E aonde Ele vê o Pai fazendo? No céu. Nós falamos aqui, olha, eu vou encaixando aqui as coisas para você entender. Nós falamos aqui sobre a inteligência espiritual, homens e pessoas que foram dotadas de uma inteligência do cérebro, que foram ativadas e de repente começaram a desenvolver planos, estratégia, coisas sobrenaturalmente, aprenderam coisas como se um passe de mágica, como do nada. Quando construíram a Arca da Aliança, vamos fazer a Arca da Aliança, vamos? É porque a Arca da Aliança já existia lá no céu. Não, vamos construir o tabernáculo, é porque o tabernáculo já estava no céu. Quando Deus criou o jardim do Éden aqui na terra, é porque já havia esse jardim do Éden aonde? Por exemplo, está todo mundo querendo ir para a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém não é só a Jerusalém física daqui, mas existe uma Jerusalém espiritual que já foi feita, da qual Paulo vai dizer que o fundador é o próprio Deus. Então são coisas que você tem que ter para você entender o aspecto da profecia e também entender como funciona esse ministério profético e como funciona o mundo espiritual. Você quer uma bênção, você quer um milagre. E eu estou dizendo para você que tudo isso já está disponível, só que não nessa dimensão, em uma dimensão espiritual, que você tem que tomar ela à força. Pois o próprio Jesus disse que desde os tempos de João Batista até hoje, o reino de Deus ele é tomado à força. Diga comigo: e só os violentos, aqueles que fazem força, que se apoderam dele. Como que eu entro no mundo espiritual? Carnalmente? Não. Nós acessamos o mundo espiritual através da fé em Cristo Jesus e em espírito. Quando nós oramos aqui, portais espirituais, dimensões espirituais são abertas, janelas de provisão financeira, visitação de cura e de libertação, milagres de multiplicação, porque nós acessamos essa realidade espiritual e trazemos ela aqui para a terra, para essa realidade. Por exemplo, o tempo que nós contamos hoje, dias, hora, minutos e segundo, anos, essa linha do tempo, ela é chamada de cronos. Diga comigo, cronos. Que ele veio de quê? De contar, cronologia. No mundo espiritual não existe o crono, porque o crono, ele se divide por tempo e espaço. O mundo espiritual, diga assim, é kairos, um momento oportuno, um momento certo. Então, quando nós entramos na dimensão espiritual, através da oração, da intercessão, das dores de parto, como nós estamos falando aqui, nós acessamos esse lugar onde tudo já aconteceu, ou tudo pode acontecer, porque Ele mesmo disse: tudo que vocês pedirem em oração, crendo, recebereis. Por quê? Porque já está lá, irmão. Não é que Ele vai fazer, me dá uma comida aí o Pai vai fazer a comida. Não, já está feita a comida, é só você ir lá e comer. Ele diz: quem tem sede,
venha à fonte e beba. Eu quero dizer isso, só que está tudo disponível. Mas o exercício de fé, você tem que fazer, você tem que desenvolver. E aí há um negócio chamado um processo de maturidade espiritual também que nós temos que caminhar, para começarmos a buscar, para começarmos a interceder com sabedoria e com inteligência. Então, basicamente, esse entendimento sobre o mundo espiritual você tem que ter, que é para você absolver as palavras proféticas, as profecias, e entender que a profecia, é um fragmento de uma realidade já existente. Aí você me fala, pastor, tem falsas profecias? Sim, profecias que foram manifestas segundo a obra da carne, cheios de inveja, de rancor, de engano, de mentira, de falsidade. E quem é que está por trás das falsas profecias? O pai da mentira. Nós vamos falar sobre isso aqui hoje, que cria uma falsa realidade de algo que é mentira, que não vai acontecer ou não está disponível para você, mas você é levado pelo engano e acredita nisso, depois se frustra, se decepciona. Nós vemos muitas pessoas assim. A grande verdade é que no céu, agora, nesse momento, e 24 horas está sendo proclamado a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para todas as áreas da sua vida. É você que tem que sair do plano físico e acessar esses lugares espirituais. A igreja perdeu esse time do entendimento espiritual. A igreja ela tem se tornado uma liturgia chata, rabugenta, um culto filosófico, ideológico, político e outras coisas mais, que não manifesta mais a glória de Deus, que não temos mais interesse de que essas coisas sobrenaturais aconteçam nos nossos dias. Pelo contrário, hoje essas coisas sobrenaturais que acontecia na época do Antigo Testamento, na época dos apóstolos, e acontece até hoje, hoje elas são questionadas. Mas será que Deus faz isso mesmo? Será que Deus tem esse poder? Isso não é o diabo? Porque é tipo assim, se for uma coisa estrambólica e muito grande, muito forte, muito poderosa, é do diabo. Mas se for uma coisinha simples, besta, humildezinha, não, isso aí é Deus. Então há uma inversão de valores, há uma contaminação no entendimento profético. Mas que Deus limpe o seu útero profético hoje com o seu entendimento, para que você absorva todo esse nível de revelação. E quem está disposto, diga amém. Amém. As profecias, ela fecundam o ventre espiritual. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Se nós vamos falar de fecundar, nós temos que falar sobre semente. E a primeira profecia, vamos dizer assim, o primeiro dito, o primeiro anúncio profético sobre Jesus, sobre o Messias, sobre a salvação, sobre o Salvador, é escondido, ocultado aqui em Gênesis 3, versículo 15. A boca de Deus falando, o próprio Deus falando, não foi profeta que disse, foi o próprio Deus, dizendo o seguinte: e porei inimizade entre ti e a mulher, diga assim, entre a semente da mulher e a tua semente. Aí continua no versículo: esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. A semente, diga assim, existe a semente da mulher e a semente da serpente. Qual que nós começamos a falar primeiro, irmão? Vamos falar da semente da serpente? A semente da serpente. Eu anotei aqui para vocês duas palavras, uma grega e uma hebraica, para falar sobre semente. Zera, diga comigo, zera ou zerá, depende da tradução.
é a palavra semente, que também pode ser traduzida como descendente, um descendente. Também pode ser traduzida como sêmen, e também um grão. Sêmen de quê? O sêmen do homem, espermatozoide. Então nós temos esse entendimento sobre a semente. E no termo grego, essa palavra vem esperma, por isso que é espermatozoide. A palavra esperma é uma palavra que tem a origem grega, que também significa semente, que também significa descendente. Ou seja, a própria palavra está indicando aonde é que vai nascer. Uma semente que ela tem que fecundar. É uma semente que ela tem que germinar. E para isso, tem que ter um útero. Se nós falamos da semente grão, estamos falando da terra. A terra, de certa forma, já é um útero espiritual e físico para despertar uma árvore, uma planta. Mas se nós estamos falando de uma figura da mulher, nós estamos falando de uma semente chamada esperma ou espermatozoide, que ovula, que toca, que gera, que vem no ventre da mulher para nascer uma criança, para gerar uma criança. Então, nós pegamos esse entendimento. Vamos levar para o mundo espiritual, sim ou não? Levamos para o mundo espiritual. Como que o diabo gera os seus descendentes? Existe uma descendência de filhos da serpente. Essa é a grande verdade. É algo muito discutido em teorias da conspiração, dentro de um imaginário teológico também, e dentro de uma cadeia genética de DNA que ninguém descobre, só fala que tem, mas não tem, que são pessoas que descendem diretamente de Caim, pessoas que têm uma descendência iníqua, perversa, pecaminosa, que a genética dessa pessoa vai levar essa pessoa a cometer todo tipo de coisa ruim, né? Quando nós estudamos sobre herança espiritual, sobre DNA espiritual, coisas que são passadas de geração em geração, nós podemos absorver mais disso, mas eu não vou me deter muito nisso. Lá no YouTube eu tenho até uma mensagem que eu falo, uma hora eu vou até regravar ela, porque lá está muito ruim, o áudio e o vídeo também, que eu falo sobre a síndrome de Caim. E em Gênesis capítulo 4, nos fala de dois irmãos, Abel e Caim, ou Caim e Abel. São dois modelos sacerdotais. São dois tipos de crente, dois tipos de pessoas também. Um que se submete ao entendimento e ao conceito de um sacerdote como Caim, que é corrupto, que é mau, que fica com raiva, que é ciumento, que é invejoso, que cobiça e que depois mata. E nós temos também o modelo de Abel, que é um modelo que agrada a Deus, que adora a Deus e que Deus se agrada dele. A Bíblia diz que Abel era justo, então é uma pessoa correta. Nós temos esses dois tipos de pessoas. Um que descende dessa linhagem espiritual de Abel e outro de uma linhagem espiritual de Caim. Preste bem atenção que o nascimento, eu falei sobre o nascimento aqui, quando nós falamos das entranhas de misericórdia, lembra, irmãos? Nicodemos não conseguia entender como que era essa dinâmica de nascer de novo, e nós entendemos que nascer de novo é nascer de dentro de Deus, é entrar dentro de Deus para ser gerado dentro de Deus. Aí você fica pensando, e como que o diabo gera da mesma forma que Deus gera, que há um novo nascimento? Há também uma forma do diabo gerar dentro das pessoas essa descendência. Na verdade, as pessoas são adotadas, se tornam filhos do diabo. Por quê? Diga assim: por causa
das práticas e do comportamento iníquo, pecaminoso, irmãos. As práticas pecaminosas, as atitudes pecaminosas que eu e você tem, elas só despertam essa filiação, essa paternidade demoníaca e satânica. Só para você ver, aqui em João, olha, é um versículo bem conhecido. João capítulo 8, abre aí para você ver. João capítulo 8. Versículo 40 diz assim, ó: mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade de Deus, e que tenho ouvido ao Senhor. Abraão não fez isso. Vos fazei as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois nós não somos nascidos da fornicação, temos um pai, que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, ou seja, se vocês viessem das entranhas de Deus, certamente me amaria, pois que eu sei, eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não podereis ouvir a minha palavra. Vós tendes, olha aqui que Jesus diz: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, fala dele próprio, olha só, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqueles homens estavam totalmente enganados. Jesus vinha falar de uma verdade espiritual que eles rejeitavam e dava isso como mentira. Eles não conseguiam perceber, nem conseguiam entender como que Jesus poderia vir do próprio Pai, das entranhas de Deus, nascido dentro de Deus. E não só isso, mas a verdade de Jesus incomodava. A nossa verdade, a verdade do cristão, que é amar, que é ajudar, ela sempre vai incomodar quem está se corrompendo, quem está fazendo a coisa errada. Aquele que fala mentira, ele vai incomodar sempre o que fala a verdade, e vice-versa, vai ficar uma briga. Mas em cima de tudo isso, sempre a verdade vai prevalecer. Eles queriam matar Jesus, porque Jesus falava verdades para eles. E Jesus disse: esse sentimento de ódio, de matar, de revolta que há dentro de vocês, só parte do pai de vocês, que é o diabo. Ele foi homicida desde o princípio, desde o começo de todas as coisas. Então você começa a entender. Tem um outro versículo aqui também, mas eu vou ler em uma outra tradução, se você quiser caminhar comigo. É Mateus 23, 33. Estão falando da descendência da serpente, viu? Eu vou ler aqui numa tradução de uma Bíblia chamada Novo Mundo, tá? Mas você acompanha na tradução da sua Bíblia aí. Mateus capítulo 23, versículo 33. O contexto é que Jesus estava pregando para aqueles que matavam os profetas e perseguiam os profetas. Sabe como é que é? É uma geração que tinha matado os profetas e vem uma descendência. Aí eles ficam endeusando aqueles profetas que eles mataram, como se eles não tivessem matado. Fica idolatrando, como Jesus disse:
mexendo nos sepulcros, nos templos, no cemitério, nas coisas, endeusando esses profetas que eles mesmos mataram. Só que quando surge um novo modelo profético, que é o próprio Jesus, eles querem matar. Porque os profetas de verdade, eles não queriam, eles queriam os profetas que eles mesmos geravam, não os profetas que Deus gerava. Aí Jesus vai falar assim, bem delicadamente para eles, serpentes, descendentes de víboras, como fugirão do julgamento do inferno? Jesus estava revoltado, hein? É por essa razão que eu lhe estou enviando, diga assim, enviando. É futuro, Jesus vai enviar. É por isso que Jesus, ele diz, eu estou enviando profetas, sábios e instrutores públicos. A alguns deles vocês matarão, e outros vocês pregarão em estacas, e outros açoitarão na sinagoga, e perseguirão de cidade em cidade, para que venha sobre vocês todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue justo de Abel. Você conseguiu correlacionar? Esses aqui, eles vêm da descendência da serpente, que a mesma descendência é o mesmo modelo espiritual, a mesma réplica, a mesma fotografia maligna de um homem que matou o próprio irmão. Eles matavam os próprios irmãos, os profetas, para não falar a verdade e anunciar a vontade de Deus. São pessoas que têm no seu DNA, no seu caráter, na sua atitude, essa prática. E Jesus está dizendo, vocês são descendentes das víboras, ou seja, descendentes da serpente de Gênesis 3:15. A sua semente, mulher, vai conflitar com a semente da serpente. Vocês vão ficar brigando. Então existe essa briga sempre entre o bem e o mal, entre os que são de Deus e os que são do diabo. Sempre vai ter, até que chegue a plenitude de todos os tempos. Aí continuando aqui, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram, entre o santuário e o altar. Eu vos garanto a vocês, todas essas coisas sobrevirão sobre essa Jerusalém, sobre essa geração. Versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos, assim como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora a casa ficará abandonada. Então esses são os descendentes, esses são os que gera o próprio diabo. Eu vou ler um outro versículo também que é importante. 1 João, abre aí, é mais para frente. 1 João, por favor. 1 João capítulo 3. Versículo 1. Vede quão grande o amor que tem concedido o Pai, que fossemos chamados de filho. Por isso o mundo não os conhece, porque o mundo não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, Jesus, se reuniremos semelhante a Ele, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, vai se purificar a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei,
porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os vossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não pratica o pecado. Qualquer que permanece em pecado não viu e nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente, a sua o quê? Semente permanece nele. Que semente? A palavra semente aqui é o quê? Seme. A palavra seme é a própria semente. Nós vamos ouvir aqui agora eu vou discorrer aqui agora. Depois que eu falar sobre o filho da mulher, nós vamos falar sobre a semente. Diga assim: a semente é o próprio Jesus, é a palavra que se encarnou. Você vai ver agora, mas vamos continuar lendo aqui. É a semente que permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do quê? Está vendo? Que existe sempre essa diferença. Qualquer que não ama a prática de justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvirdes desde o princípio, que amamos uns aos outros como a si mesmo. Não como Caim, olha só, de novo eu estou falando do Caim e do Abel. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão, por que causa que ele matou, ou seja, por que causa ele fez isso? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão era justa. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos até pela morte para que nós alcançamos a vida, porque amamos o nosso irmão. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia o seu irmão é um homicida, e vos sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna e permanece nele. Conhecemos o amor nisto, e que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar vida pelos nossos irmãos. Quem pois tiver algum bem no mundo e vendo o seu irmão necessitado, e lhe encerra as entranhas, ou seja, para não dar, e como reside nele o amor de Deus, meus filhinhos, não amemos só de palavras e nem de línguas, mas de obras e em verdade. E nisso conhecemos que somos de verdade diante dele, e estaremos seguros em nossos corações. Amém? Então você percebe que existe a semente da serpente e a semente também do diabo. Agora vamos falar da semente da mulher, porque daqui para frente nós já começamos a entender melhor. Em Isaías 7:14, vou ler aqui para vocês. Isaías 7:14, existe uma profecia também, né, além dessa de outras dezenas, mas é que eu quero ler com vocês, é a profecia de Isaías sobre o nascimento de Jesus. Isaías 7:14, portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e se chamará o seu nome de Emanuel. Ok? Depois em Isaías 9 vai falar de novo sobre esse nascimento, né? 9:6, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado, que é o governo, estará sobre os seus ombros,
e será chamado pelo nome de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Essa profecia se cumpriu aonde? No ventre de Maria. As profecias são palavras ditas. Nós lemos aqui nas mensagens anteriores, nos dias anteriores, diga assim: todo o universo e todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra. Então Deus, nós entendemos isso. Deus, ele tira de dentro dele e cria, e o Espírito Santo que traz a materialização disso. Espírito Santo que pairava, que chocava, que fecundava. Então a palavra, ela se materializa, ela se torna uma realidade, né? Então, ao longo de toda a história, nos profetas, dentro do ventre, do interior de cada profeta, porque ventre não é só ventre de mulher, ventre são as entranhas, lembra, irmãos? Ventre também é o coração. Então, desde Gênesis 3:15, isso foi passando dentro do coração dos profetas, dentro do coração de cada homem e mulher que profetizou na Bíblia acerca de Jesus. E todo mundo esperava esse momento, esse dia. Passou pelo Abraão, passou por todo mundo, para vir no ventre de uma mulher chamada Maria, aonde um anjo vem e anuncia: você vai ter um filho, mulher. Preste atenção, olha a dinâmica. Tudo que acontece fisicamente, no seu dia a dia, no dia a dia de qualquer pessoa, qualquer tipo de milagre que possa acontecer com você, é porque ele já aconteceu no mundo espiritual. Ah, pastor, por que eu ainda não venci essa batalha que eu estou enfrentando aqui agora? Porque você não venceu ela no mundo espiritual. E como que o crente vence, irmão? Adoração, jejum, oração, sacrifício, exercício de fé, tudo. Essas são as armas espirituais para você vencer. Santificação, um monte de coisa que são armas para você vencer. Se você não está conseguindo prosperar, se você não está conseguindo receber uma cura, se você não está conseguindo, é porque você não conseguiu ainda trazer à existência esse negócio. Você pode estar até gerando, mas não tem aquelas entranhas de misericórdia, que é amar profundamente. Porque pensa comigo, irmão, olha aqui para mim. Se você sabe que Deus pode te curar, se você sabe que Deus pode te prosperar, se você sabe que Deus pode restaurar o seu casamento, a sua família, por que nós não usamos essa força, essa fé, com essa força, quando nós vamos orar? Por que nós não temos essa intensidade também? Porque eu duvido, irmão, qualquer um de nós aqui, se falasse assim: irmãos, eu comprei o bilhete premiado da Mega Sena aí, que estava esses dias 200 e tantos milhões, quem quer esse bilhete, faz isso, aquilo, outro. Um bocado de nós ia fazer, porque estava certo que aquele bilhete era o bilhete premiado. E por que você sabe que você já é premiado com essa cura, e você não tem essa mesma vontade também, e você não faz a mesma coisa? É difícil, né? De compreender isso. Porque daí você entra no culto, você entra em oração, e se ora, né? Tem gente que nem ora. Você entra num jejum, você começa a buscar, só que você demonstra para o próprio Deus e para o mundo espiritual que você nem se importa com aquilo, se aquilo acontecer bem, se não acontecer bem. Eu chamo isso de fé da Mega Sena. Porque o que é a fé da Mega Sena? É o que muito crente tem. Quantas chances são, irmão, de ganhar na Mega Sena? 50 milhões ou 55,500, sei lá e quantas. É tipo assim: eu vou orar, se acontecer, eu fui premiado, e se não... Mas a fé não é isso, irmão. É o bilhete já está premiado, já foi premiado. É só ir você ir e tomar posse. Só que esse ir e tomar posse depende da violência, da expressão da sua vontade. Depende do seu desejo.
Nós entendemos na ministração passada, entranhas de misericórdia, que a palavra madre significa amar profundamente. Se você está gerando a libertação, a cura, a prosperidade, o milagre financeiro, uma coisa eu tenho que olhar para você e ver, que você está amando isso profundamente. Só que olha só, como nós estamos, como nós fazemos, às vezes se torna uma liturgia chata, às vezes a nossa busca, a nossa intensidade se torna uma coisa cansativa. Ah não, eu já vou para o culto, aí, olha só, disposição, ah não, já vou para o culto, o pastor vai falar 1 hora, aí nós vamos orar mais tanto, e isso, em vez de você já vir assim, meu Deus, eu não espero a hora disso acontecer, porque lá nós vamos gerar, não, mas o diabo semeia isso dentro do seu coração, esse desânimo, essa motivação, porque ele sabe que se você conseguir se conectar com o céu essa noite, você sai daqui diferente, você sai daqui transformado, você sai daqui liberto e curado. Só que ele não quer que você faça isso, ele não quer que você gere esse milagre como uma mãe que gera com todo amor uma criança. E às vezes eu olho para as pessoas, irmãos, que estão gerando milagre, infelizmente eu não consigo ver que ele está gerando isso com um amor profundo, é como uma obrigação de um religioso, e tudo que você faz por obrigação é religiosidade. Aí eu vou orar porque eu tenho que orar, religioso. Aí eu vou para a igreja porque eu tenho que ir, religioso. Aí eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer, mas não quer dizer que você ama aquilo, que você faz por prazer, que você faz com vontade e com alegria. Por isso que a Bíblia diz assim, aí um versículo que se encaixa nisso: eu amo aqueles que contribuem, aqueles que dão com alegria e não por necessidade. Enquanto você não gerar esse milagre, como uma mãe que gera um filho, com entranhas de misericórdia, com amor profundo, nada acontece. Nem sei porque que eu estou fazendo isso, que está fugindo de novo, mas eu tenho que falar isso para vocês. Enquanto você não mostrar para Deus, é isso que eu quero dizer, que você está gerando esse milagre, e você quer gerar com alegria, e você quer gerar com amor profundo, e que realmente você precisa, você vai entrar todos os dias aqui diferente. Eu, irmão, pastor Eliseu, e sei que alguns irmãos que são obreiros aqui, se a gente pega a fé de alguns crentes e membros, a gente não faz a obra. Porque imagina você chegasse aqui no culto e eu estava, hoje não quero pregar não, quero adorar não, né? Vou orar por ninguém não, sai fora. Irmão, vai orar você, toma vergonha, vai orar você. Você ia falar, nossa, esse pastor é chato demais, perturbado, né? Mas por que a gente faz todo esse investimento, gasta todo esse dinheirão, vem de longe para ensinar vocês? E eu não faço isso por obrigação, nós fazemos porque nós temos um amor profundo, porque eu sei, eu já tenho experiências possíveis, experiências verdadeiras, de um Deus que faz milagres, irmão, de um Deus que muda a circunstância, de um Deus que faz o impossível acontecer. Mas nós temos que vencer esse cansaço, essa fadiga, esse estresse, esse nervosismo, a ansiedade, sei lá o que é que te atrapalha, nós temos que vencer. O ventre de Maria foi fecundado com uma profecia: você será mãe, e você vai colocar o nome dele de Emanuel, você vai colocar o nome dele de Jesus. Nas outras passagens da Bíblia, sempre houve o elemento profecia, um anúncio que fecundou no ventre das pessoas um resultado de bênção. Eu anotei aqui Gênesis 12: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu vou fazer de ti uma grande nação. Deus não disse para ele que daria um filho para ele. Deus disse: do teu ventre espiritual, Abraão, eu vou dar uma nação, milhares de filhos e milhões de filhos. Abraão só queria um filho, Deus queria dar uma nação. Foi a mesma coisa que o anjo que chegou
para Manoá, Juízes capítulo 13. E a mulher também, a esposa de Manoá, era estéril. E disse para ela: ó, vai nascer um varão de dentro de ti, do teu ventre, mulher. Você não vai raspar a cabeça dele, não vai passar navalha, ele não pode beber bebida forte, nem pode cortar o cabelo, porque ele vai ser o libertador de Israel. Olha a profecia e olha a promessa fecundando o ventre dela. E ela era estéril. Ela sai desesperada e vai lá para o esposo: olha, um homem de branco como um homem, um semelhante a um filho de Deus, falou isso para mim. E ela lá foi conversando, e o homem: então vamos esperar. A Bíblia diz que Manoá foi orar, dizendo para Deus mandar o anjo de novo. O anjo apareceu para ela no campo. Olha, ela foi lá, e Manoá, o anjo apareceu de novo. Vamos lá, ele está lá. Aí Manoá foi, e o anjo falou todas as coisas, curou o ventre daquela mulher, e nasceu um homem chamado Sansão, que significa sol. Significa o quê? Porque Sansão nasceu para brilhar. Mas antes disso, aquela mulher estava gerando aquela criança, mesmo num ventre seco, um ventre que não dava frutos, um ventre estéril. Deus é esse Deus que faz a mulher estéril ser mãe de filhos. É o mesmo Deus hoje, irmão, que fez com que os descendentes, em resposta de oração, respondeu Raquel, respondeu Ana, nós vamos falar disso também. Elas oraram sem parar. Isaac, para sua esposa Rebeca, Isaac orou sem parar. Eu escrevi aqui Gênesis 25. Ele orou insistindo para Deus trazer no ventre da esposa dele um filho. E na verdade não foi um, foi dois. Nasceu Jacó e Esaú. Ele orou muito, ele insiste, ele gera nessas entranhas de misericórdia, porque ele queria muito um filho. Ele ora sem parar. Aí eu olho para algumas pessoas: você está gerando milagre? Tô. Então vamos orar. Você é quem é que está querendo um milagre? As palavras têm que ser liberadas, irmão. Você tem que aprender a falar para as coisas acontecer. Raquel orou também sem parar. Gênesis 29 e 30. Então tudo isso daqui são revelações de alguém que gerou milagres. A Bíblia diz que todas essas profecias que fecundou o ventre de Maria, eu até anotei aqui uns versículos para você ler, né? E eu vou, na verdade, te dar alguns entendimentos aqui. Vamos lá para... a gente pode ler Mateus capítulo 1. Vamos começar assim, ó, Lucas 8, que daí nós vamos para Mateus, a gente já finaliza. Lucas 8, que também é a mesma coisa de Mateus capítulo 13, tá? Lucas 8, versículo 11, fala sobre a parábola do semeador. A parábola do quê? De uma semente. No final da parábola é o versículo 11 já, tá? No final da parábola, Lucas capítulo 8, versículo 11, ele diz assim, Jesus, ó: esta é, pois, a parábola. A semente, esperma, no hebraico, zera ou zerá, descendente. A semente é a palavra de... Todo mundo conhece a parábola do semeador? O semeador saiu a semear, procurou 4 terras. No final, a 4ª terra ele acha uma terra boa, que ele planta as sementes, e as sementes dão certo. No final, a parábola é ele falando acerca de Deus, que Deus procurou pessoas, semente, campos, terra, que é eu e você, e encontrou uma terra boa. No final das 4, ele semeia aquela semente, e ali aquela semente dá muitos frutos, a 30, a 60 e a 100. A palavra de Deus é essa pregação, é esse entendimento, é essa esperança. A palavra de Deus é a profecia que é a encarnação de Jesus, é Jesus a palavra.
Mas Jesus, ele diz aqui na parábola que essas 3 primeiras terras, eles não entenderam. Uma não deixou entrar porque o coração era duro, a outra caiu em pedras, logo o sol queimou, as tribulações. A outra, os espinhos que são os pecados sufocou, mas essa outra era uma terra boa. Então olha o potencial ou percentual aonde a palavra, a ministração dá certo. 25%. De 4, 1 deu certo. Até quando nós vamos ficar com esse dado, com essa estatística, que eu vou ficar aqui pregando, se tem 4 pessoas, só uma que pode receber? Se nós temos 40, 10 vai receber. Se nós temos 100, 25 pessoas vão receber e 75 vão ficar aéreas, não vão entender. Às vezes entende um pouco, depois a palavra vem, os pecados sufocam, as tribulações queima. Você também é essas 4 terras ao mesmo tempo, sabia? Que tem hora que a palavra vem no seu coração e o seu coração está duro e não recebe. E aí como que essa semente, que é esperma, que é a descendência, que é a palavra, que é Jesus, como que Jesus entra no seu coração para fazer o milagre, se o coração está duro? A segunda terra, que foi lançada nas pedras, logo veio, ela nasceu, só que logo veio o sol e queimou. Aí o sol, Jesus vai explicar que são as tribulações. Tem pessoas que passam uma tribulaçãozinha, Deus me esqueceu, vou esquecer de Deus também, não vou buscar mais Ele. E a terceira terra foi que germinou, entrou e começou até a crescer, mas os pecados sufocou e não deixou criar, não deixou crescer. Às vezes nós somos assim, sim ou não? Fala de 4 pessoas, mas também fala de 4 níveis de coisas que estão aqui dentro de nós, ou de 4 fases, ou de 4 momentos que nós passamos. Mas tem momento, e eu creio nisso, que a palavra uma hora vai germinar. E eu, que sou um pregador, e sou esse que fica semeando também, eu sou esperto, porque Tiago disse que o semeador, ele tem que ter paciência. O apóstolo Tiago diz, tem que ter paciência e esperar. Eu começo a jogar semente, e uma hora a semente vai germinar, e uma hora o milagre vai acontecer. Qual é o processo mais demorado? É o do poder de Deus? Não. O processo mais demorado é com você, porque até a palavra entrar em você, para ela gerar frutos, pastor, nós não podíamos fazer uma reunião só para o senhor soprar no nosso cabelo o poder de Deus? O povo quer isso, não quer aprender, porque o que é a profecia é a palavra. E como que eu vou fecundar o seu ventre espiritual? Como que o Espírito Santo vai fazer isso na sua vida, se você não tem a palavra? Você tem um tanto de superstições, você tem um tanto de teologia, de religiosidade, tanto de coisa que tem que ser tirada primeiro, para a gente plantar o que é certo. A parte mais demorada não é para Deus te curar e nem o Deus prosperar você, é você receber essa palavra e amadurecer ela, gerar dentro de você. Então a semente é a palavra, é o próprio Jesus dentro de nós. Eu anotei aqui Gálatas, deixa eu ver o que Gálatas 3 está falando. Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. A palavra descendência aqui é semente também, que no grego é esperma, né? Que vem de espermatozoide. Por que aqui não está no plural as suas descendências? Porque está falando do próprio Jesus, a sua descendência, que é o quê? Cristo. A semente é Cristo. Agora nós vamos lá, para a gente finalizar, Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, despojada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebida ou ficado grávida do Espírito Santo. Preste atenção, nós temos a expressão hebraica Erusha, diga assim, Erusha.
que significa noiva. Essa palavra desposada pode também ser traduzida, além de noiva, comprometida, tá? Ou feito uma promessa de se casar. José tinha feito uma promessa de se casar com ela. Agora o mais interessante deixei para o final, a idade. A idade é relatada lá no Isaías 7,14. Aí aqui tem uma polêmica teológica, que não vai dar tempo de a gente discorrer disso aqui não, de tradução, tá? Mas preste atenção no que eu vou ler para você. A Bíblia diz assim sobre Isaías, a promessa: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem, essa palavra virgem, conceberá. A palavra virgem aqui no hebraico é alma, diga assim, alma. E o que significa alma? Uma jovem moça. Uma jovem o quê? Tem toda uma discussão teológica, e tem alguns até que defendem que Maria não era virgem. Olha que maluquice, né? Pela idade dela, porque ela não é uma mocinha que ainda nem namorou e nem nada. Ela já é uma noiva. Diga assim, Maria já estava noiva de José. E por isso que o profeta não mente. Por isso que a tradução ela se dá certo. Mas o problema é esse. Nem toda jovem moça da época tinha se contaminado com sexo ainda. Então a briga de muitos é isso daí. Mas a tradução certa é que ela era uma donzela, que também significa uma jovem moça. É diferente da palavra virgem. Aí eu anotei aqui para vocês, a virgem ou jovem, alma, que é a palavra hebraica, denota uma jovem solteira com idade para se casar. Portanto, uma verdadeira virgem. Betulá, que é uma outra tradução para virgem. Essa é uma outra tradução para virgem. Betulá, uma palavra hebraica, refere-se a uma jovem solteira e expressa em uma virgindade de uma noiva ou comprometida. Nenhum desses termos originais é usado em relação a uma mulher casada. Você tem que colocar isso na cabeça. Por mais que ela já era uma moça, Maria era uma moça. O que eu já capto aqui? Maria tinha maturidade, tanto de se casar, como também de já gerar um filho. E ela vai ser grávida nessa idade, numa idade adulta. Por que as pessoas não conseguem às vezes gerar milagres? Porque criança, espiritualmente falando, não sabe lidar com coisas sérias. Aí eu entro naquela mesma ladainha que eu falo para vocês aqui todo dia. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Por mais que o herdeiro, o filho herdeiro, seja dono de tudo, ele sendo de menor, menino, criança, que a palavra é o quê? Nepioi no original, menino de colo, menino que mama ainda. Por mais que ele é dono e herdeiro de tudo, ele nada difere de um servo, de um funcionário do pai dele. Ele tem o mesmo valor, mas quando ele atingir a maioridade, a maturidade, sim, ele vai poder usufruir de todas as coisas. E quando eu falei isso, eu expliquei um exemplo de um pai que chegou e comprou um carro, e o filho chegou e disse para o pai: pai, quando eu crescer, eu vou comprar um carro tão bonito como o do senhor. E o pai disse para ele: não, filho, você não precisa comprar um carro tão bonito como o meu, porque esse carro é seu também, você é meu filho. Pai, então deixa eu dirigir, já que é meu. Mas você não pode, porque você é criança, você não tem maturidade. Então a idade de Maria, quando a Bíblia diz que ela era jovem, dá o entendimento de maturidade. Muitos dos milagres que você está gerando, se você não tiver maturidade espiritual para lidar com esse milagre, com essa bênção,
você vai abortar, você vai se frustrar e você talvez nem consegue gerar até chegar o final. Vou ler aqui só o finalzinho. Alguns sustentam que tais termos simplesmente significam uma jovem, mas isso não é verdade, significa apenas uma virgem, que é pura e imaculada. Qualquer donzela que nunca conheceu um homem, segundo tem aquela Bíblia, não sei se você já viu uma Bíblia chamada Estudo do Dark. Então, esse teólogo que dá essa referência. Nós também temos aqui a palavra alma, que vem de Elém, que significa esconder, ocultar. O que era uma mulher, uma jovem como Maria? O que é esse termo alma, uma jovem? Era alguém que estava se guardando, se ocultando para o seu esposo. Olha só, nos termos bíblicos, a moça que era mantida coberta, escondida aos olhos dos homens. Algumas ficavam até mesmo enclausuradas. No total, essas palavras hebraicas, elas ocorrem pelo menos 7 vezes. No entanto, ela aparece apenas uma vez no livro de Isaías, mas também tem Gênesis 24, 43, Êxodo 2, 8, Salmo 68, 25, Provérbios 30, 19, Cânticos, que é o Cantares 1, 3, 6, 8, Isaías 7, 14. Temos boas razões para concluir que a palavra hebraica usada por Isaías não significava apenas uma virgem, mas uma virgem por definição, mas sim por implicação, ou seja, por mais que ela era uma jovem, ela era ainda virgem. Por mais que ela já tinha uma fase avançada, não quer dizer que essa fase avançada dela saía ou dava a entender para as pessoas que ela não era ainda virgem. Sim, era virgem. Naquela época, até um tempo atrás também, as pessoas se casavam muito jovem. Para você ter uma ideia, quando uma criança judaica alcança os 13 anos de idade, para eles já é um adulto espiritualmente. Depois que ele decorou a Torá toda, faz o mitzvah, pronto, decorou, pronto, a lei já está no coração, ele já é responsável espiritualmente da vida dele, com 13 anos, imagina, onde eu parei, significava virgem por definição, mas sim por implicação, ou seja, a palavra significa moça, jovem, mas como normalmente uma jovem ou moça é virgem, se atribui o sentido à palavra pelos cristãos, ou seja, a idade dela era sim, de uma mulher que já estava numa fase adulta, ainda continuava virgem. Qual é a lição que nós tomamos? A maturidade. O ventre espiritual, ele é fecundado com profecias. E sabe que eu dei essa volta toda, sabe para falar o quê? Que todos, Abraão, Sara, Ana, Maria, todos esses que nós falamos aqui e outros mais, eles geraram no seu ventre espiritual, por profecias, milagres. Até aquele povo rebelde do deserto, eles tinham uma profecia que eles iam entrar. Todos, eles passaram por um caminho, tempo de maturidade. Abraão foi 25 anos para ele receber o filho dele. Historiador Flávio Josefo diz que Ana ficou orando 25 anos para ter filho. A Bíblia não conta, mas diz que de ano em ano ela subia lá mais seu esposo. Maria, olha a idade que ela tem para a profecia se manifestar na vida dela. Os outros, a mesma coisa. Ou seja, no final de tudo dessa palavra, é a maturidade espiritual. E a maturidade depende de Deus ou depende de você? Você. Se você hoje caminhar por um caminho de obediência, essa semente, que é o sêmen, a palavra, ela vai fecundar o teu ventre espiritual. Não é? Tem muitas pessoas que falam, eu estou esperando Deus, Ele falou umas profecias quando eu era adolescente. Eu também recebi profecia quando eu era adolescente.
Eu estou esperando Deus fazer aquilo que Ele prometeu. Mas enquanto está fazendo, você não está fazendo nada. Pelo contrário, você está pecando. Essa profecia vai se cumprir? Não vai. E se cumprir, vai demorar. Porque há uma maturidade. Uma vez eu tinha 15, 16 anos, quando nós fomos uma profeta, minha mãe levou a gente lá, uma mulher que orava. Ela falou: você vai rodar os 4 mundos pregando o Evangelho. Naquela época eu era adolescente. Falei: moço, que maluquice é essa? Não quero nem saber disso. Quero jogar futebol. Quero ser dançador de break, ganhar os mundos aí. Negócio de pregar o Evangelho, deixa isso pro meu pai que é crente. Menino, nem entendi a profecia e nem queria. Só que eu amadureci, tanto como um homem natural, como alguém espiritual. E nós estamos vivendo o cumprimento disso. E você vai ficar quanto tempo esperando? Mas eu vou te perguntar algo. Eu esperei sentado? Se Deus tinha um potencial que eu seria pastor, que eu seria pregador, eu esperei o Espírito Santo trazer a Bíblia. Vamos ler aqui com você. Ou eu fui buscar? Fui buscar e ainda estou buscando. Essa profecia, ela ainda está em cumprimento na minha vida e vai continuar, porque é algo atemporal. As profecias, elas são atemporal, elas estão acontecendo e fica acontecendo ciclicamente, sem parar. Então, quanto mais eu me disponho, quanto mais eu obedeço, mais ela vai fluindo na minha vida. Mas o nosso problema é esse, que às vezes nós não queremos e não nos encaixamos e não se cumpre. Aí, muitas pessoas vão colocar a culpa. Não, a culpa é do pastor, que não tem uma oração tão forte, como muitos dizem. Não, a culpa é do pastor, porque eu fui lá e o milagre não aconteceu. E muitas coisas têm a ver com você, meu irmão. Você que tem que amadurecer. Eu estou aqui só para, além de orar por você, falar isso para você. Fecundar no teu espírito que você precisa amadurecer. Quem quer amadurecer, diga amém. Amém. Então ore, estude, busque, obedeça, se submeta, seja humilde, ame. O amor é a força de todas as coisas. Se você não está disposto a amadurecer, se você não tem compromisso com a sua vida, com as coisas, se você não gera os seus pedidos de oração com amor e com desejo de quem quer receber, você não vai receber. Não vai receber. Essa profecia, por mais que eu profetize sobre você, ela não vai se cumprir. Depois nós vamos falar sobre o encontro dos grávidos, viu? Quando Maria e Isabel se encontraram. Imagina 2 pessoas que estão gerando uma coisa só. Imagina você estar aqui dizendo assim: eu queria tanto uma porta de emprego. Você está grávido, gerando essa porta de... Um exemplo simples. Você está grávido, gerando uma porta de emprego. De repente, alguém lá do outro lado está orando: Deus, envia um funcionário para mim. Aí de repente, do nada você se encontra. Deus, Ele proporciona encontros de grávidos. Imagina você estar aqui: nossa, pastor, eu queria tanto esse conhecimento. E você fala: nossa, eu encontrei o pastor Eliseu para mim passar esse conhecimento. É o encontro de grávidos. Nossa, eu queria tanto ser liberto. Aí Deus vai e me coloca no seu caminho, e eu querendo libertar pessoas. Então Deus, Ele prepara esse encontro. E quando esse encontro acontece, Ele testifica. Maria e Isabel, João Batista dentro do ventre de Isabel saltou e foi cheio do Espírito Santo, por causa do milagre que Maria estava gerando. Você está gerando um milagre aqui, e Deus vai colocar outras pessoas que estão gerando, para gerar junto com você um grande propósito, um grande projeto, uma grande meta. E as bênçãos de Deus vai vir aí. Pastor, estou procurando tanto uma gata para casar. Aí de repente a gata do outro lado está orando: pastor, Jesus, me dá um gato para me casar. De repente os gatos se encontram e aquele negócio... Não é, irmão? É o encontro de quem tem propósitos. Só
que só dá certo quando os dois estão gerando. Diga comigo, só dá certo quando os dois estão gerando. Por que eu disse isso? Porque quando eu vou colocar a mão sobre você e orar por você, eu já orei, eu estou em jejum por essa campanha, eu já estou gerando. Só que se você não estiver gerando também, a minha oração vai se tornar mais difícil, porque a palavra ainda tem que fecundar, você ainda tem que gerar. Por que tem hora que a gente ora para as pessoas e não dá o resultado que elas querem? Porque na verdade elas não estão gerando, ou talvez nós mesmos. Tem um contrário também, tem uma pessoa que está gerando muito, só que vai para pedir oração para quem não quer nem mexer com aquilo, nem quer trabalhar com aquilo, nem queria orar. Então só dá certo quando dois se reúnem, quando dois estão gerando. E aí nós vamos falar também sobre quinta-feira, o aborto. Pessoas que abortam. Eu não falei de gerar, da profecia que fecunda. Vamos falar sobre a pessoa que aborta. É outro detalhe, viu? Vamos ficar de pé então. Vamos começar fazendo o seguinte, vamos ceiar. Seja você também um mantenedor deste ministério. Deposite sua oferta voluntária, seu voto de fé nas contas bancárias. Caixa Econômica Federal, conta corrente ou poupança, agência 1009, conta 36760, dígito 5, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Ou então, Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3, operação 013. No Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Banco Bradesco, agência 3345, conta corrente 16390, dígito 2, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Temos também o PayPal, e-mail pastoreliseulustosa@gmail.com. E você que quer fazer de fora do país, você pode usar o Western Union e o MoneyGram em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Não se esqueça de nos enviar o comprovante ou o código através do WhatsApp 62 98610 2866. Desde já, obrigado, Deus te abençoe e te prospere.